Fala galera, tranquilo? Então a gente está aqui no nosso segunda aula sobre propriedades coligativas e a nossa pressão de vapor. Será que a água gera uma pressão? Será que a água a temperatura ambiente gera uma pressão assim como numa temperatura de ebulição? Vamos ver isso a seguir. Acho que fica muito claro para todo mundo que o vapor gera uma pressão quando a gente olha esse exemplo aqui. Olha lá. Locomotiva. Então, a máquina a vapor, ela veio na primeira revolução industrial ali na Inglaterra, né? A gente consegue perceber que esse vapor, né, por exemplo, essa locomotiva, ela é movida ao vapor da água, né? Então a gente acaba esquentando a água, né? O que move ela não é o calor do carvão, e sim a pressão do vapor, né? Por conta do aquecimento, né, dessa água pelo carvão. Então o que movimenta mesmo é o vapor da água, tá? Então isso gera uma pressão, né? E essa pressão consegue movimentar uma locomotiva. Bacana. Claramente o vapor gera uma pressão. Isso a gente consegue ver. Legal. Vamos ver um segundo exemplo aqui, ó. Olha a nossa roupa no varal ali, né? Qual que é a intenção de colocar a roupa no varal? Secar essa roupa, certo? Então essa roupa tem água no estado líquido, né? Tem água no estado líquido e ele vai passar por estado gasoso, né? Ele vai evaporar, então vai passar por estado gasoso. É esse vapor aqui, né, que está saindo da roupa do estado líquido, se transformando no estado gasoso, ele gera uma pressão também. Mas você fala, pô, Gerson, mas que pressão é essa, né? Pô, deve ser muito pouco. É uma pressão pequena, mas tem uma pressão, né? Tem um movimento da água líquida para o estado gasoso. A gente consegue perceber isso quando a gente tem uma garrafinha de água, né? A gente deixa uma garrafinha de água fechada no sol, a gente, depois de um tempo, a gente abre, ela faz tss, né? Como se estivesse abrindo um refrigerante. Por conta desse aumento da temperatura da água, né? Então essa pressão de vapor não é gerada só na temperatura de ebulição. É claro que na temperatura de ebulição essa pressão é maior, mas uma temperatura ambiente também gera uma pressão. Então vamos ver aqui a definição, né? O que é essa pressão de vapor? É a pressão exercida pelos vapores de um líquido, né? Quando eles estão em equilíbrio dinâmico. Então assim, ó, vapores de um líquido. Então, qualquer substância no estado líquido gera essa vaporização, tá? A água não evapora somente 100 graus Celsius, ela evapora a temperatura ambiente também. No caso aqui da roupa secando, no caso dos rios, lagos, oceanos, evaporando a água para formar as nuvens da chuva, né? Então, evapora a qualquer temperatura. Beleza? Então, vamos ver essa parte aqui, né? O que é esse equilíbrio dinâmico? Ó? Então, aqui a gente tem, ó, sistema fechado, né? E aqui, com o tempo, essas moléculas aqui de baixo, elas acabam vaporizando, né? Então ela passa do estado líquido, que é aqui embaixo, para o estado gasoso. Legal. Essa passagem do estado líquido para o estado gasoso, ele vai acontecendo com o tempo. Só que vai chegar um momento que a gente vai tá saturado a quantidade de gás aqui na parte de cima, né? A gente consegue ver que está aumentando o número de moléculas. E vai chegar um momento em que esse número de moléculas não aumenta mais. Não significa que não está acontecendo mais a evaporação desse líquido. E sim que a gente está passando do estado gasoso para o estado líquido com a mesma velocidade. Então a quantidade de gás nesse sistema ele não se altera. Mas continua evaporando e continua condensando, só que na mesma velocidade. E aqui é quando é atingido o equilíbrio, né? Chamado de equilíbrio dinâmico. Então, quando a taxa de condensação e evaporação são iguais. Beleza? E esses gases aqui, o movimento dessas partículas, elas geram uma pressão, né? O choque dessas partículas com a parede do recipiente gera uma pressão. E essa pressão que é gerada é a nossa pressão de vapor. Então, vamos relacionar aqui ó, a nossa pressão de vapor com um ponto de ebulição, né? Qualquer substância no estado líquido, a qualquer temperatura, gera uma pressão de vapor. Aqui a gente está falando da água, né? Então, 20 graus Celsius tem uma certa pressão de vapor. A gente tem uma pressão em sentido oposto, né? Enquanto a pressão de vapor está jogando nossos vapores de água para cima,
tem a nossa pressão atmosférica em sentido contrário, né? Lembrando que pressão é força sobre área. Então a gente pode tratar essas pressões como fossem vetores, né? Vetores em sentidos opostos. Aqui a pressão atmosférica está ganhando a minha pressão de vapor, então a água continua ali no fundo do recipiente. Beleza. Como que eu faço para aumentar essa pressão de vapor? Aumentando a temperatura, né? Então se eu aquecer meu líquido, minha água aqui, minha pressão de vapor aumenta, certo? Será que eu posso aquecer minha água até que minha pressão de vapor iguale a pressão atmosférica ao nível do mar, né? No caso aqui de 1 atm, isso pode acontecer, né? Então aumenta a temperatura, minha pressão de vapor aumenta. No momento que minha pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, é quando a substância entra em ebulição. Olha lá as bolinhas, né? Então agora a pressão atmosférica não consegue segurar mais essa água, né? A pressão de vapor igualou a pressão atmosférica. E nesse momento entra em ebulição. Então, para a substância entrar em ebulição, a pressão de vapor tem que ser igual à pressão atmosférica. No caso da água ao nível do mar, 100 graus Celsius. Beleza? E a gente percebe aqui, ó, num recipiente aberto, a pressão de vapor nunca pode superar a pressão atmosférica, né? Senão a água meio que sairia voando, assim, né? Não faria sentido. Então, assim, não pode superar. Então fica até a pressão atmosférica. É claro, se num recipiente fechado, essa pressão de vapor ela pode superar a atmosférica, como no caso da panela de pressão. Beleza? Então, vamos lá para um exercício aqui, ó. Então, aquecendo a água destilada numa panela aberta, no local onde a pressão ambiente é de 0,92 atm, a temperatura de ebulição da água é... Então, a gente sabe ao nível do mar, que é 1 atm é 100 graus Celsius. Se eu tenho 0,92 atm, uma pressão menor do que 1 atm, então essa minha temperatura de ebulição vai ser inferior a 100 graus Celsius. Eu vou precisar de menos temperatura para igualar a minha pressão de vapor à pressão atmosférica. Por isso que vai ser inferior a 100 graus Celsius. Legal? Vamos lá para o próximo aqui, ó. Então a gente percebe o que também? Que não são todos os líquidos que têm a mesma pressão de vapor. Por exemplo, quando você vai num posto de gasolina, você vai lá e você sente cheiro do quê? De gasolina, fala pro Rogério. Posto de gasolina tem gasolina. Mas na posto de gasolina não tem álcool também? O álcool não tem cheiro? Tem cheiro também, né? Só que a pressão de vapor do álcool é menor do que a pressão de vapor da gasolina. Então a gasolina a gente acaba sentindo o cheiro, enquanto o álcool não, tá? Então, vamos ver como se comporta esse aqui, né? Então, cada líquido vai ter uma certa pressão de vapor. Então, a gente tem o CS2, a gente tem o metanol, etanol e a água aqui nesse exemplo. Aí eu pergunto para vocês, né? Qual que é a substância mais volátil? Qual que é a substância que tem maior facilidade para passar para o estado gasoso? Ou seja, qual que é aquele que tem maior pressão de vapor? Então, para isso, a gente coloca tudo numa mesma temperatura. Então, para isso, por exemplo, aqui é 20 graus Celsius, traço uma reta paralela à minha pressão numa temperatura fixa. Então, a 20 graus Celsius, quem tem maior pressão de vapor é o CS2. Depois o metanol, depois o etanol e, por último, a água. Então, a gente pode falar que quem tem maior pressão de vapor é mais volátil. Então, a substância mais volátil é o nosso CS2. Beleza? E agora eu pergunto para vocês, qual que tem a maior temperatura de ebulição? Como que eu faço isso? Temperatura de ebulição, eu traço uma reta paralela à temperatura numa pressão fixa, por exemplo, de 1 atm. Então, a 1 atm, qual que vai precisar de maior temperatura, né? Que vai precisar de mais calor para conseguir chegar à minha pressão atmosférica, né? Minha pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica. E percebendo aqui, ó, quem tem essa maior temperatura é a água, né? A temperatura da água precisa ser maior para atingir a pressão de 1 atm. Então, aquela substância que é mais volátil, né? No caso aqui do CS2, ele vai ter a menor temperatura de ebulição. E aquela substância menos volátil, a maior temperatura de ebulição, que faz sentido. Porque lembra que para a substância entrar em ebulição, a pressão de vapor tem que ser igual à atmosférica. Se a substância é mais volátil, ou seja, ela tem uma maior pressão de vapor, né, vai alcançar mais fácil essa pressão atmosférica. Então, por isso que quem é mais volátil tem o menor ponto de ebulição. Entendido? Então, vamos ver aqui um exercício. Aqui, ó. Os pontos normais de ebulição da água, etanol e do éter são respectivamente 100, 78 e 34.
Observe as curvas no gráfico de variação de pressão do líquido, né? Pressão de vapor em função da temperatura. Beleza. Então, o que eu tenho? Ó? Eu tenho os pontos de ebulições, né? 100, 78 e 34. Então, o que eu faço, né? Traço uma reta paralela à temperatura, numa pressão fixa. Por exemplo, aqui se fosse de 1 atm. E a gente vê, ó, na primeira curva, ó, olha a temperatura de ebulição dele. Essa é de vermelho. A segunda curva é de verde. E a terceira curva é de roxo. Quem que tem a maior temperatura de ebulição? O 3. Então aqui é 100 graus Celsius. Depois a verde, né? Intermediário, 78 graus Celsius. E a menorzinha de vermelho aqui, 34 graus Celsius. Então, quem corresponde às curvas 1, 2 e 3, observando que é, respectivamente, água, etanol e éter, a gente percebe que quem tem o menor ponto de ebulição vai ser quem? O éter. Depois, intermediário, é o etanol. E, por último, a água. Então, a resposta é a alternativa A. Legal? Vamos lá para o próximo ponto aqui. Como a gente vai relacionar a temperatura de ebulição e a altitude, né? Então a gente sabe que ao nível do mar a pressão atmosférica é de 1 atm. Então eu preciso aquecer minha substância até que a minha pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica, que no caso o nível do mar é de 1 atm, então a água acaba fervendo a 100 graus Celsius. Beleza. Vamos entender o que é essa pressão atmosférica, né? A pressão, como falei para vocês algumas vezes já, a pressão vai ser o quê? Fazer a força sobre a área. Legal. Então tem uma força aqui, né? A área pode ser o nosso corpo e tem uma força exercendo, né, em cima do nosso corpo. Da onde que vem essa força? Essa força vem dos gases, do peso dos gases, né? Porque a gente sabe que os gases têm massa. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente pega um botijão de gás cheio e vazio, né? Quando ele está cheio, ele é bem mais pesado, né? Tem uma massa muito maior do que quando ele está vazio. Então os gases têm massa. Se eles têm massa e estão sofrendo a ação da gravidade, eles têm uma força, né? Que no caso é a força-peso. Então aqui, ó, eu tenho vários gases sobre a minha cabeça aqui, há uma pressão ao nível do mar, exercendo uma força, né? Uma força-peso sobre a minha cabeça. Legal. Agora se eu subo, né? Subo a minha montanha ali, ó. A gente percebe o que, ó? Olha a quantidade de gás que está sobre a minha cabeça. É bem menor, né? Se é bem menor, se diminui a quantidade de gás sobre a minha cabeça, diminui a minha massa, diminui a minha força-peso, portanto, diminui a minha pressão. Então, conforme eu vou subir na montanha, quando eu tenho maiores altitudes, minha pressão atmosférica cai. Então, se minha pressão atmosférica, por exemplo, for de 0,6 atm, a uma altitude de 3.000 metros, 3.000 metros, por exemplo, minha pressão de vapor não precisa chegar mais a 1 atm para a água ferver, e sim a 0,6. Isso no caso da água chega a 85 graus Celsius, tá? Não é proporcional, 1 atm 100 graus Celsius, 0,6 atm 60 graus Celsius, tá? Não é uma reta, né? Essa variação de pressão de vapor pela temperatura. Então, 85, legal. Se eu estiver ali a 8.000 e tantos metros de altitude, lá no Everest, né? Qual que vai ser minha pressão atmosférica? 0,3 atm, olha que pequenininha, né? Então a água ela ferve ali no pico do Everest a 65 graus Celsius, uma temperatura bem baixa, né? A gente consegue ficar com a mão ali dentro da água um tempo, né? Se for cozinhar ali, por exemplo, um feijão no Everest, vai ser bem difícil, né? Vai demorar bastante. Beleza? Então, em relação à altitude, né? Conforme eu vou aumentando a altitude, minha pressão atmosférica diminui. Dessa forma, a pressão de vapor que é necessária para se igualar à pressão atmosférica é menor. Então, portanto, a minha temperatura de ebulição diminui também. Beleza? Vamos ver aqui um exercício aqui, ó. A pressão atmosférica varia com a altitude. Com a pressão atmosférica corresponde ao peso da coluna do ar sobre a área correspondente. Ao subirmos no nível do mar para um local montanhoso, o peso da coluna do ar e a pressão atmosférica diminui. Legal. Comparando o ponto de ebulição entre São Paulo,
São Paulo e cidade do México, onde ela é maior? Vai ser maior onde eu tenho a menor altitude. Então vai ser em São Paulo, né? Em São Paulo eu vou ter uma menor ponto de ebulição, porque tem uma menor altitude, maior coluna de ar sobre a cabeça, maior quantidade de partículas, portanto maior pressão atmosférica. Beleza? Então é isso aí sobre pressão de vapor que a gente tem, é bem interessante. Na sequência a gente tem alguns exercícios, aqui já está o gabarito, são 5 exercícios. Vocês podem tentar fazer primeiro, caso tenha uma dúvida, assista o próximo vídeo que tem a resolução desses exercícios. Beleza? Valeu, obrigado pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau.